today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, para nós finalizarmos toda essa ideia de movimento uniforme, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, para a gente fazer, para vocês entenderem uma coisa. A primeira coisa está relacionada à ideia que nós chamamos de encontro de móveis, e a segunda coisa está relacionada ao que nós chamamos de exercícios que envolvem corpos extensos, tá? Um corpo extenso de uma maneira geral, beleza? Então, primeira coisa aqui, ó, vamos para a ideia de encontro de móveis no movimento uniforme, que é uma coisa bem simples, tá? Tem uma matemáticazinha, mas que é bem envolvente com relação a isso, é bem legal de se fazer. Primeira coisa, se eu tiver dois objetos que estejam se movimentando numa determinada trajetória, então, ou seja, aqui eu tenho um móvel A que está se movimentando numa determinada trajetória com uma velocidade V, beleza? No sentido contrário à trajetória, eu tenho um móvel B que está se movimentando também com uma velocidade V, beleza? Em um determinado momento, em um determinado instante do movimento dos dois móveis, esses objetos eles vão se cruzar, beleza? Então, quando ocorre o cruzamento desses dois móveis, a gente diz que houve um encontro desses móveis, beleza? O nosso objetivo aqui é determinar em qual instante ocorreu esse encontro, beleza? Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa que eu vou ter que levar em consideração, primeiro, eu vou considerar que o móvel A saiu da posição 0, e eu vou levar em consideração que o móvel B saiu da posição 100, beleza? Certo? E eu vou levar em consideração que o móvel A tem uma velocidade, sei lá, de 10 metros por segundo, e o móvel B tem uma velocidade de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Aí a questão é, quando vai ocorrer o encontro? Ou seja, em qual instante eles vão se encontrar? E outra coisa, qual que é a posição de encontro desses dois móveis? Eu sei que eles vão se encontrar, porque eles estão se movimentando um na direção do outro. Mas onde nesse espaço vai ocorrer o encontro? Depois de quanto tempo de movimento vai ocorrer o encontro? Então, para a gente fazer isso, para nós determinarmos o encontro dos móveis, do móvel A com o móvel B, a primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer a equação horária do movimento, tanto do móvel A quanto do móvel B. Vou fazer do móvel A. Se esses objetos estão se movimentando com velocidades constantes, significa que o movimento é uniforme. Então, se o movimento é uniforme, são movimentos que devem obedecer a equação de sorvete, ou seja, são movimentos que devem obedecer a função horária dos espaços. Então, S é igual a SO. Como o móvel A está se movimentando a favor da trajetória, é mais VA vezes T. Beleza? Então, ou seja, qual que é a função horária do móvel A? Qual que é a equação que representa o movimento do móvel A? Então, é S, que é igual a posição inicial, 0, que é de onde ele saiu, mais a velocidade dele, que é 10, vezes T. Então, ou seja, a função horária do móvel A é igual a 10T. Vou fazer a mesma coisa agora para o móvel B. Vou estabelecer a função horária e a equação horária do movimento do móvel B. Então, ou seja, como o móvel B também está em movimento uniforme, eu posso fazer S é igual a SO. Como ele está se movimentando contra a orientação da trajetória, então é menos VBT. Então, S é igual a posição inicial dele, de onde ele saiu, 100, menos a velocidade dele, que é 20, T. Então, essa é a função horária do móvel B. Agora, a questão é, esses objetos eles não vão se encontrar em um determinado ponto? Então, se eles se encontram, significa dizer que a posição final do móvel A é igual à posição final de quem? Do móvel B. Então, eu posso dizer, então, se eles vão se encontrar na mesma posição, eu digo que SA é igual a SB. Beleza? Então, ou seja, quanto que vale o SA? Vale 10T. Quanto que vale o SB? É 100 menos 20T. Passo 20T para lá, então vai ficar 10T mais 20T, que é igual a quanto? É igual a 100.
Então, seja 30t é igual a 100. Então, t é igual a quanto? 100 dividido por 30 dá quanto? Dá 3,333,3 segundos. Então, eles vão se encontrar depois de 3,3 segundos de movimento. Agora a questão é, em qual posição eles vão se encontrar? Aí você vai pegar, para determinar a posição de encontro, que é a mesma para os dois, você vai pegar qualquer uma das duas funções horárias. Tá? Você vai pegar a mais simples, por exemplo, SA. Então, para você determinar a posição de encontro, você vai fazer SA é igual a 10 vezes 3,3. Então, SA é igual a quanto? 10 vezes 3,3? 33 metros. Então, eles vão se encontrar depois de 3,33 segundos na posição 33 metros. Então, quando eu faço isso, eu estou determinando o instante de encontro entre esses objetos. Ah, não, Deis, mas aqui você pegou uma situação onde os dois objetos estão se movimentando na mesma direção em sentidos contrários. E se eles estiverem se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido? Vai haver o encontro? Vai haver o encontro. Desde que a velocidade do de trás seja maior que a velocidade do da frente. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar aqui agora então um móvel C. Na mesma trajetória aqui, ó, tem um móvel C que está se movimentando a favor da trajetória com uma velocidade de 5 metros por segundo. O móvel A vai encontrar o móvel C? Vai. Beleza? Depois de quanto tempo? Não sei, tem que calcular. Beleza? Quando eu analisei esse movimento, o móvel C estava, por exemplo, na posição 30 metros. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar a equação, vou fazer a equação horária do móvel A e a equação horária do móvel C. A equação horária do móvel A eu já fiz, está aqui, SA igual a 10t. Então, vou montar a equação horária do móvel C. Então, eu vou fazer, ó, SA, então, eu vou fazer SC é igual a S0C. Como ele está se movimentando a favor da trajetória, então eu vou fazer mais VC vezes T. Então, SC é igual a quanto? Posição inicial dele, 30, mais 5T. Então, essa é a função horária do móvel C. Como eles vão se encontrar, o que eu posso fazer? Vou igualar, beleza? Então, a posição final de A é igual à posição final de C, porque eles vão se encontrar. Então, eu faço SA é igual a SC. Quanto que vale SA? 10T. Então, 10T. Quanto que vale SC? 30 mais 5T. Beleza? Passo o 5T para cá, então vai ficar 10T menos 5T é igual a 30. Então, ou seja, 10T menos 5T dá 5T, que é igual a 30. Então, T é igual a quanto? 30 dividido por 5, 6 segundos. Então, eles vão se encontrar depois de 6 segundos, o móvel A e o móvel C. Em qual posição? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma equação horária qualquer, a do móvel A ou a do móvel C, que você acha mais fácil, e vai substituir esses 6 segundos. Então, vou pegar do móvel A. Então, ou seja, SA é igual a quanto? 10T? Então, vai ficar SA é igual a quanto? A 10 vezes 6. Então, SA é igual a quanto? 60 metros. Então, eles vão se encontrar depois de 6 segundos na posição 60 metros. Então, essa é a ideia de encontro de móveis quando esses móveis estão em movimento uniforme. Beleza? Vamos pegar uma outra ideia aqui, então? A ideia de corpo extenso. Tá? A gente vê muito isso quando a gente trata os conceitos básicos de cinemática. Quando a gente define os conceitos básicos de cinemática, eu não falei para vocês que a gente tem que levar em consideração que esses objetos podem ser um ponto material ou um corpo extenso? Aqui é um exemplo de aplicação do corpo extenso. Tá? Quando a gente vai calcular, por exemplo, a velocidade de um determinado objeto, que é um ponto material, eu desprezo as dimensões desse objeto. Isso não acontece quando o objeto for grande, por exemplo, um caminhão, por exemplo. Tá? Um caminhão, se ele vai atravessar uma ponte, eu não posso considerar esse caminhão como sendo um ponto material. Eu tenho que considerar esse caminhão como sendo o quê? Um corpo extenso. Quando eu considero esse caminhão como sendo um corpo extenso, eu tenho que levar em consideração as suas dimensões.
Tá? Então, por exemplo, vou levar em consideração que o comprimento desse caminhão aqui seja, sei lá, de 20 metros. Beleza? E ele vai atravessar essa ponte aqui, que tem lá, sei lá, um comprimento de, sei lá, 30 metros. Beleza? Então, para eu poder determinar o comprimento, a velocidade desse caminhão, ao atravessar a ponte, eu tenho que levar em consideração o comprimento do caminhão e o comprimento da ponte. Beleza? E levar em consideração o tempo que ele vai gastar. Vamos levar em consideração que ele gastou 5 segundos para atravessar essa ponte. Qual que vai ser a velocidade desse caminhão? Quando o objeto é um ponto material, o que eu tenho que fazer? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, beleza? Aí eu levo em consideração, por exemplo, só o comprimento da ponte. E isso eu não posso fazer por um corpo extenso, por quê? Quando esse caminhão começar a atravessar a ponte, eu tenho caminhão fora da ponte. Quando esse caminhão começar a sair da ponte, eu tenho caminhão em cima da ponte. Então, ou seja, o caminhão ele vai ter passado completamente pela ponte depois de sair da ponte completamente. Então, eu tenho que considerar o comprimento da ponte mais o comprimento do caminhão como sendo o meu ΔS. Então, para eu poder determinar a velocidade desse caminhão ao atravessar essa ponte, eu tenho que considerar que o meu ΔS é a soma do comprimento da ponte mais o comprimento do caminhão. Isso vale para um túnel, isso vale para um trem e assim sucessivamente. Então, qual vai ser a velocidade desse caminhão aqui nesse exemplo? Então, a velocidade dele vai ser quanto? Velocidade é igual. O ΔS tem que ser a soma dos dois. Então, vai ser o comprimento da ponte mais o comprimento do caminhão. Isso dividido pelo tempo que ele vai gastar para atravessar. Então, ou seja, a velocidade do caminhão vai ser, quanto que vale o comprimento do caminhão? 20. Quanto que vale o comprimento da ponte? 30. Isso aqui tudo dividido por quanto? Por 5 segundos. Então, a velocidade ao atravessar a ponte vai ser de quanto? 50 dividido por 5. Então, a velocidade desse caminhão vai ser de quanto? 10 metros por segundo. Tá claro isso? Então, isso são exercícios que envolvem aplicações do movimento uniforme. Tanto para encontro de móveis, quanto para exercícios que envolvem corpo extenso. Belezinha? Tá? Então, esses são os nossos... A gente finaliza aqui essa parte de movimento uniforme. Tá? Estudem, abraço e fica com Deus. Tchau! Should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.